Olá, senhores estudantes, estamos aqui dando continuidade à disciplina de Física Geral e Experimental para o curso de Ciências Biológicas, e nós tratamos agora do capítulo 5, que é o estudo dos fluidos, fazendo a introdução da chamada hidroestática e hidrodinâmica, ok? Isso aqui é uma extensão do estudo da mecânica, só que, no caso, não nas estruturas sólidas, né, e sim nos materiais que fluem, né, que é o caso do estado líquido e do estado gasoso. Okay? Existem particularidades para o comportamento das substâncias no estado líquido e também existem as particularidades para o estado gasoso. Mas existem também que esses dois estados físicos eles compartilham também de propriedades comuns, né? Como a maneira como se mede a pressão que eles exercem sobre uma determinada superfície, a maneira de confinar esses materiais em um recipiente também. Isso pode ser características que vão diferenciando um do outro, né, devido ao grau de liberdade, né, que o estado gasoso apresenta comparado com o estado líquido. Né? O estado líquido tem um grau de liberdade menor comparado com o estado gasoso. Né? Mas basicamente, né, o estudo dos fluidos eles levam a ideia de que na natureza, né, a matéria ela apresenta na verdade nos estados sólido, líquido e gasoso, aquelas que mantêm a integridade do átomo, né? Então, esses são os três estados físicos que preservam a integridade do átomo. Então, o átomo sempre vai ter aquela estrutura do núcleo, que concentra cargas positivas, que no caso são os prótons, eventualmente cargas negativas, cargas neutras, né, eventualmente, né, quando ele possui nêutrons, e aí você tem também os elétrons que orbitam eles com carga negativa, ok? Então, no caso do estado líquido ou mesmo no estado gasoso, a matéria ela é denominada um fluido, porque ela pode escoar, né? Ela pode o grau de liberdade das partículas faz com que as forças de Van der Waals, as forças de ligações químicas, elas são mais você pode rompê-las, né, com mais facilidade e moldar a forma, inclusive, dessa substância. Né? Então aqui, não tendo assim uma forma definida, né, como acontece no caso do estado sólido, né, você não tem estrutura cristalina no caso, né, essa é a diferença, né? Então a gente diz aqui que enquanto no estado líquido o volume, por exemplo, da matéria ela pode ser bem definido, né, no estado gasoso você pode não acontecer a mesma coisa. Tá? Então o estado líquido, ele, apesar de ser um fluido, ele ainda tem uma forma com volume definido. Né? A forma não, mas o volume pelo menos ele ainda é bem definido. Né? Bom, quanto à densidade, que eu posso expressar aqui com a letra ρ, né, que a gente pode representar aqui onde eu estou apontando com o mouse, né, ela é, na verdade, uma quantidade muito importante para a gente caracterizar a matéria. Né. De uma maneira geral, os fluidos, né, eles apresentam a densidade descrita da seguinte forma. Né, ela é sempre uma função matemática que depende da pressão e da temperatura em que essa substância se encontra. Então, relaciona sempre essas duas grandezas. Né? Então, dizer que a água, por exemplo, se encontra no estado líquido, não basta dizer que ela se encontra entre as temperaturas de 0 e 100 graus Celsius, por exemplo. Isso não é suficiente para afirmar que a água se encontra no estado líquido. Eu também preciso dizer em qual pressão que ela está submetida. Porque você pode sim encontrar água no estado líquido, mesmo estando, por exemplo, a 110 graus Celsius, acima de 100 graus Celsius. Ah, mas professor, eu aprendi no colégio que quando a água alcança 100 graus Celsius, ela começa a evaporar. Sim, isso acontece à temperatura, à pressão ambiente de 1 atmosfera, ou de aproximadamente 1 vezes 10 elevado a 5 pascals, o valor de pressão. Com essa intensidade de pressão sobre a água líquida, de fato ela ferve a 100 graus Celsius. Tá? Mas se eu submeter uma pressão maior do que esse valor, né, eu posso, na verdade, ainda manter a água no estado líquido, mesmo acima de 100 graus Celsius. Que é o que acontece com a panela de pressão. Quando você vai, sei lá, cozinhar um feijão, por exemplo, qual é a ideia da panela de pressão? A ideia é que ela aumente a pressão no interior, onde a água está lá junto com o alimento que você quer fazer o cozimento, e a água, se ela evaporar a 100 graus Celsius, que é o que acontece à pressão ambiente, aí você não consegue você teria que ficar repondo água de forma contínua, né? E ainda para poder fazer o cozimento do feijão adequadamente. Agora, o que você faz? Quando você usa a panela de pressão, você permite com que a água seja submetida a uma grande pressão, bem maior que a pressão atmosférica em volta dela, feito por ela mesma, né? Porque a princípio ela começa a evaporar dentro da panela, mas o próprio vapor de água no interior da panela de pressão produz uma pressão maior. E aí, esse vapor agora não deixa com que outras moléculas de água também evaporem, pelo menos acima de 100 graus Celsius. Então você consegue fazer o feijão alcançar temperaturas acima de 100 graus Celsius, e aí ele começa a ter o cozimento mais rápido, né? Do que se você fizesse esse procedimento com a pressão ambiente. Então essa é uma das ideias. Né? Então a panela de pressão tem esse efeito. Ela aumenta a pressão para que exija uma temperatura maior para evaporar a água. Então eu atrasando o processo de vaporização da água, eu consigo fazer o cozimento do alimento num tempo menor, por exemplo.
Então, a gente tem essa ideia de que a densidade do material depende da pressão e da temperatura. E a densidade vai estar relacionada, querendo ou não, com o estado físico daquela substância. Porque não é qual... A água, por exemplo, se ela está no estado de vapor, ela tem uma densidade menor do que quando ela se encontra no estado líquido. Então, claro que a densidade não é um marcador para dizer para mim se a substância está no estado sólido, líquido ou gasoso. Mas ele ajuda a indicar para a gente que, pelo menos, que quanto maior o grau de liberdade dos átomos, menor é a densidade que essa substância apresenta, comparado com ela mesma, estando com os átomos com menor grau de liberdade. Então, o estado sólido seria o menor grau de liberdade que os átomos têm para vibrar. Por isso que forma as redes cristalinas. O estado líquido tem um grau de liberdade maior, que já é suficiente para romper as ligações de Van der Waals com relação à intermolecular, né, entre uma molécula e outra. Elas podem deslizar umas sobre as outras, essa é o que acontece com o estado líquido. E o estado gasoso é um estado onde a vibração é muito maior, ou seja, a energia térmica das moléculas é muito maior, e aí o grau de liberdade é tal que há, inclusive, ao rompimento das ligações entre as moléculas intramoleculares, aí elas podem espalhar, né, fazer o fenômeno de difusão, né, as partículas, que é o estado gasoso propriamente dito. Então, basicamente, por enquanto, essa é a informação que nós temos que abordar aqui, né, que a densidade dos fluidos, que é o estado líquido e gasoso, dependem da pressão e da temperatura em que eles estão submetidos, né, que seria uma função de pressão, temperatura desse fluido. E a água, no caso, por exemplo, né, ela é encontrada nos 3 estados. Então, no estado líquido, por exemplo, a uma temperatura de 0 graus Celsius, a pressão de 1 atmosfera, a sua densidade ρ, que eu vou chamar de densidade, no caso aqui, ρ da água, né, ela tem um valor de aproximadamente 1.000 kg por metro cúbico, ou mesmo 1 kg por litro, também é uma expressão que se pode usar, ou simplesmente 1 grama por centímetro cúbico. Então, todas essas unidades são equivalentes para indicar a densidade. Então, qualquer corpo com densidade, ao ser colocado sobre a água, no caso, né, que a gente vê, né, ela submergirá, né, o objeto vai flutuar, né, nessa superfície, se a densidade dessa substância for maior do que a densidade da água. Ela vai ir para o fundo, né, a gravidade vai ter uma ação capaz de fazer com que o objeto sempre afunde, né, sempre seja mergulhado, né. Ou ele flutuará se a densidade desse material for menor que a densidade da água líquida, ou do meio, né, do meio líquido que você tem no meio do fluido, né. Então, essa é a coisa, né. O gelo, por exemplo, que é a água no estado sólido, né, ela tem uma densidade menor do que a água líquida, por exemplo. Então, por isso que o gelo flutua na água, né? Então, seria um exemplo com a própria substância, né, com ela mesma, né. Claro que a gente já havia discutido numa das aulas anteriores aqui, de que a água tem um fenômeno anômalo, né? Quando você vai diminuindo a temperatura, a princípio você esperava que a densidade fosse aumentando, mas entre 4 graus Celsius e 0 graus Celsius, a água ela tem um comportamento de expansão, ela expande, na verdade, as moléculas se afastam umas das outras, que é o processo de acomodação na hora de formar a estrutura cristalina, que é o gelo. E aí, nessa hora, se o volume aumentou da substância por unidade de massa, então agora você tem uma densidade menor, então o gelo flutua. Vimos também a importância disso do ponto de vista biológico, né? Porque o lago começa a congelar de cima para baixo, né? E não de baixo para cima. Então, dá tempo, né, dos seres vivos se reacomodarem nesse ambiente para sobreviver, por exemplo. Então, esse é um comportamento. Um material menos denso sempre vai flutuar em torno de um fluido que é mais denso. Ok? Bem, essa relação, né, que a gente vê aqui, né, por exemplo, né, a uma pressão de 1 atmosfera, a gente temos, por exemplo, os seguintes resultados com algumas substâncias. Por exemplo, na casa da água pura, quando ela está submetida a uma pressão líquida, né, um valor dessa pressão líquida em unidades de 10 elevado ao cubo quilogramas por metro cúbico, né, então a gente vai ter lá, por exemplo, 1 kg por metro cúbico a 0 graus Celsius. A água se encontra com essa densidade. Com a pressão do gás, por exemplo, com a densidade de um gás, seria de 0,596, estando a 100 graus Celsius. Então, água no estado gasoso. O ar, por exemplo, a temperatura de menos 183 graus Celsius, ele teria uma densidade de 1,14 vezes 10 elevado a 3 kg por metro cúbico. E, estando a 0 graus Celsius, você vai ter uma densidade um pouquinho maior, tá vendo? 1,3 vezes 10 elevado a terceira quilogramas por metro cúbico. E no caso do sangue, né? Aqui imagino que ele está pensando no sangue humano, né? Então aqui seria a densidade
desse sangue seria de 1,05, estando a 37 graus Celsius. Então, de fato porque essa é a temperatura do corpo humano, né, em média, né, considerado saudável. Então, aqui, uma das propriedades mais utilizadas para a gente avaliar, né, os efeitos de um fluido é, no caso, a pressão. A pressão que ele produz é produzida pelo fluido, né, sobre os materiais que estão em torno dele, né? Então, por exemplo, se a definição da pressão ela é a força exercida por um fluido por unidade de área, a sua unidade no sistema internacional, que seria newtons por metro quadrado, que é a mesma coisa que 1 pascal, que é a unidade de pressão que a gente usa, além do pascal, existem, na verdade, outras unidades em uso, né, para qualificar a pressão, como a gente pode observar aqui nessa relação, né? Por exemplo, tem a unidade chamada bar, para a unidade de pressão, né, que ela é muito utilizada na meteorologia. Então, 1 bar significa 10 elevado a 5 pascal. Então, a pressão atmosférica seria de 1 bar, né, por exemplo. Tem o Torricelli, em homenagem a uma experiência que foi feita por esse pesquisador italiano, com relação a medidas de pressão, né, que é muito utilizada, no caso, na tecnologia do vácuo, né, que quando você usa bombas de vácuo, o pessoal gosta de usar essa unidade, onde 1 Torricelli seria igual a 133,3 pascal. Okay? Tem a libra também, por polegada quadrada, que é muito utilizada em países de língua inglesa, né, como os Estados Unidos, por exemplo. Eles utilizam bastante essa unidade, como você pode ver até em filmes, né, às vezes o pessoal fala, que ela é mais utilizada na engenharia, de uma maneira geral, e significa que 1 libra por polegada quadrada significa 6,89 vezes 10 elevado à terceira pascal, tá bom? Tem também centímetros de água, que seria uma coluna d'água, que se baseia na experiência do Torricelli, que a gente vai falar mais à frente, né? Que a cada 1 centímetro de coluna de água, né, seria igual a 98 pascal, tá certo? Que você observa, né? O milímetro de mercúrio também é muito utilizado em termômetros, né? 1 milímetro de mercúrio, aqui é o símbolo do mercúrio, é igual a 133,3 pascal, ok? Por exemplo. Então, vamos ver a parte fazendo a introdução aqui no caso do que seria a hidrostática, que é a pressão atmosférica, e envolvendo também a pressão hidrostática propriamente dita. Então, a gente pode pensar que todo o corpo ele se encontra sobre acima da superfície da Terra, né? Ele experimenta, na verdade, uma pressão atmosférica, né? Que é o peso do ar sobre esse objeto, né? Então, cada metro quadrado da superfície terrestre, ao nível do mar, né? A experiência que a gente vê, observa, a força, né, correspondente ao peso do ar, de ordem de 10 elevado a 5 newtons. Esse é o peso do ar sobre a gente a cada metro quadrado que a gente percebe. Então, a pressão produzida por essa força ela é denominada uma atmosfera. Então, 1 atm é a unidade para representar essa pressão ao nível do mar. E o seu valor no sistema internacional ele é de uma atmosfera igual a 1,013 vezes 10 elevado a 5 pascal, que seria um valor mais preciso para o sistema internacional. Então, se a gente for olhar aqui nessas relações das figuras, ó, veja que a gente vai observar que a gente pode apresentar um gráfico, né, de altura em que se encontra, no caso, um corpo em relação ao nível do mar, em função do percentual do ar atmosférico que o corpo suporta a essa altura, né? Então, nesses gráficos a gente vai observar aqui, né, nós temos que o corpo, né, que se encontra a uma altura de 16 km, no caso, sobre o nível do mar, ele suportará, na verdade, aproximadamente 10% do ar atmosférico, né? Então, veja só. Aqui você tem indicado, por exemplo, vocês imagina a Terra que está extrapolando, né, a questão de representar uma altitude e uma certa variação. Em função daqui, aqui você coloca a altura a longe da superfície da Terra, em função do percentual que a gente pode suportar sobre a gente, né? Então, por exemplo, significa que estando ao nível, né, da superfície da Terra, ao nível do mar, né, nós suportamos uma pressão que é de 80%, no caso, perdão, de 80 quilômetros, né, que corresponde aqui no caso a essa altura que a gente poderia suportar, né? Então, nós seres vivos, né, temos uma condição, né, de qual é a altura que a gente suporta estar, né, no caso. Então, a gente pode observar no gráfico, né, que todo o corpo que se encontra a uma altura de 16 km, no caso, né, sobre o nível do mar, a gente suporta aproximadamente 10% do ar atmosférico, né? Percebe, na verdade, né, no caso, a essa altura, né, conforme ele mostra aqui, né, tá vendo? Ao nível do mar, a gente tem que a pressão que a gente suporta é de 10%. Se a gente fosse aumentando a nossa altitude, essa pressão, esse percentual de suporte seria cada vez menor, tá vendo? Com altitudes cada vez maiores aqui, né? A relação que nos dá qual é o nível de pressão em atmosferas, né, em função da altitude, atende a essa função exponencial aqui, né, que se é obtida empiricamente, né? Então, a gente pode aqui ter que a pressão que a gente vai perceber, no caso, envolve uma pressão ao nível do mar,
seria a pressão atmosférica quando você tem uma altura zero, né? Que Z seria a direção da altura, vezes a exponencial E elevado a menos o valor da gravidade, vezes a densidade quando você está ao nível do mar, da atmosfera, dividido pela pressão estando ao nível do mar, vezes a altura que você estiver encontrando. Esse comportamento exponencial é que descreve que cada vez que você diminui a altitude, maior é a pressão que você vai sentindo. Claro, tem mais camadas de ar cada vez que você está mais mergulhado na atmosfera, vamos dizer assim, né? Aqui a um nível do mar, por exemplo, seria uma região de grande mergulho que nós estamos na atmosfera, né? Quando você vai para altitudes cada vez maiores, como numa montanha, você vai diminuindo as camadas de ar sobre você, e aí a pressão vai ficando menor, porque o peso do ar sobre você é menor. Então há essa correlação envolvendo a altura, altitude, né? É melhor falar esse termo, e a pressão que a gente vai sendo exercida por a gente. Tá ok? Então, as altitudes têm esses aspectos e esse tipo de comportamento com relação a essas pressões. Tá bom? Bem, quando um corpo, né, com uma certa massa e uma certa densidade, ele, no caso, é introduzida, né, em um líquido com densidade ρ0 aqui, como você pode observar, né, ele sofre, na verdade, uma pressão devido a um fluido. Né? Então, o valor dessa pressão ela vai depender, na verdade, da distância que o corpo em relação à superfície do líquido, de valor de densidade chamada de ρ0, por exemplo. Né? Então, como a gente pode ver aqui na figura ao lado, né, a gente pode observar que se o paralelepípedo retangular aqui, que está expressado com uma variação, né, delta y aqui, né, como você pode observar, ele tem uma variação uma certa altura, que varia da posição y, no caso y2 até y1. Aqui vocês vão ver que a gente representa o eixo invertido, tá? Apontando o sentido positivo para baixo. Isso é para evitar ficar aparecendo sinais de menos o tempo todo aqui na diferenciação, né? Então, para ficar variação positiva, a gente faz essa orientação para baixo. Aí aqui você tem uma força que está sendo exercida por cima, com uma certa área de contato, vezes a pressão que está sendo exercida aqui, isso é que define a força. Sobre, no caso, aí aqui tem a ação da gravidade a partir do centro de massa desse objeto que está imerso, e aqui, que é massa vezes a gravidade, e aqui exerce uma força de baixo para cima pelo fluido, que tem uma intensidade que envolve a área de contato e um valor de pressão diferente do valor de pressão em cima, porque quanto mais para baixo, quanto mais eu estou mergulhado nesse fluido, maior é a pressão. Então a pressão 2 ela é maior do que a pressão 1, aqui no caso. Tudo graças à ação da gravidade que está atuando sobre todo o corpo, toda a região que tem massa, tanto a massa do fluido quanto a massa do objeto. Esse efeito é porque nós estamos sob um campo gravitacional continuamente. Bem, além disso aqui, nós temos então que o valor dessa pressão ela depende da distância do corpo em relação à superfície do líquido, né? Então na parte superior, né, existe o limite superior, então quanto mais mergulhado eu estou, maior é a pressão que vai ser percebida. Né? E de acordo com essa figura que nós vimos, né, se o paralelogramo retangular de espessura ΔY estiver em equilíbrio, então a gente vai dizer que a força 1, né, que é a força que está atuando de cima para baixo, que é feita pelo fluido, mais o peso do objeto, a partir do centro de massa, tem que ser igual à força 2, que é de baixo para cima. Claro, porque tem duas forças apontando para baixo, que é a força peso e a força que o líquido exerce de cima para baixo. Mas se esse objeto estiver flutuando, estiver em repouso numa determinada posição em relação à altura, nem sobe nem desce, então esse objeto tem que ter uma força de equilíbrio, que é de baixo para cima, feita pelo próprio líquido. Ok? Nós podemos medir essas relações, né, porque se P1 e P2 eles forem as pressões exercidas pelo fluido a uma distância, no caso Y1 e Y2, né, do nível da superfície do fluido, né, que a gente observou aqui na sequência, né, então as forças devido ao fluido sobre as superfícies da água, no caso a área A, do corpo, em relação a essas distâncias Y1 e Y2, ela será, na verdade, a força 1, como sendo a área de contato vezes a pressão 1, e a força 2 é a área de contato, que é a mesma, no caso, né, se tratando de um paralelogramo, né, um retangular, vezes a pressão 2. Como a massa do corpo ela é igual à densidade vezes a área de contato vezes a variação de altura, olha que interessante, né? Então a gente tem aqui que a massa pode ser medida assim. Se eu conheço a densidade do objeto ali do paralelogramo, a área de contato dele, vezes a variação da altura, eu tenho. Aqui, na verdade, é volume, né? Volume vezes a densidade é a massa, né? Então, a gente tem que a variação de pressão que ele vai sentir tem que ser a pressão 2, que é a pressão na região mais abaixo, menos a pressão 1. Então, esse aqui fica uma conta positiva, tá vendo? Que a pressão 2 é maior que a 1. É interessante a orientação do eixo também assim, tá? Para poder casar essas informações. Isso tem que ser igual, na verdade,
a variação da pressão da coluna de líquido, né? Então, a coluna de líquido que eu tenho, né, ela também exerce uma pressão que depende da densidade dele, da ação da gravidade vezes a variação de altura. Essa é conhecida como a lei de Stevin, tá certo? A lei de Stevin, ela diz que quanto mais você mergulha, quanto mais a variação no mergulho que você dá, maior a variação de pressão, tá ok? Então, quanto mais profundo eu estou num líquido, maior é a pressão que eu vou sentir, que depende da profundidade em que eu me encontro, do valor da aceleração da gravidade local e da densidade do fluido, certo? Então, essas são as ideias que a gente tem aqui, né? Então, sei lá, se eu mergulhasse, por exemplo, numa piscina de óleo, né? Não é uma experiência, não deve ser uma experiência agradável, mas se você tivesse óleo tem uma densidade menor que a água líquida. Então, a mesma profundidade que você tivesse mergulhado numa piscina de óleo ou numa piscina de água, a pressão seria menor na piscina de óleo, tá certo? Essa é a ideia que dá a coluna aqui, que é a lei de Stevin, né? Com isso, né, quando o corpo tem no caso, dimensões aqui infinitesimais, você imagina um corpo muito pequenininho, né, quase, né, e do ponto de vista matemático, existe um momento que eu tenho um ponto apenas, né, que ele não tem nem largura, nem comprimento, nem altura. Isso é possível com o chamado cálculo diferencial, né? Então, se for, no caso, idêntico, né, ao fluido, né, ou seja, se eu disser que essa porção de objeto que está mergulhado no fluido for feito do próprio material do fluido, né, ou seja, eu estou pegando um pedacinho do próprio fluido e imaginando, né, como se fosse um cubinho. E aí eu vou ter então que a densidade desse fluido seria igual à densidade do líquido. Vamos pensar com ρ0, né, a densidade do líquido. Então teremos aqui que a variação da pressão em função da profundidade, da variação da altura, né? Eu sempre vou colocar a altura zero, que eu estou na parte superior do líquido, tá? Na parte superior do líquido, vou considerar a altura zero. E aí, quanto mais eu mergulho, maior vai sendo a profundidade, tá bom? Então, a profundidade zero é quando eu estou na superfície do líquido. E profundidade com valores maiores vai ser cada vez mais que eu mergulho. Então, essa variação de pressão em função da altura é igual, na verdade, à densidade do líquido vezes a ação da gravidade. Então, a gente pode ter aqui que a pressão absoluta do fluido a uma profundidade y, né, em relação ao seu nível superior, ele será, na verdade, igual à pressão que eu vou medir, vai ser igual à pressão do líquido mais a densidade do próprio líquido vezes a ação da gravidade vezes a variação de altura, vezes a profundidade em que eu me encontro. Essa é uma maneira de medir qual é a pressão que eu estou. Ou seja, esse P0, na verdade, é a pressão que eu estou na superfície. Quem é que está exercendo pressão na superfície do líquido? Seria, no caso, a pressão atmosférica. Então, na verdade, esse P0 corresponde à pressão da atmosfera. Porque, por exemplo, se você pensar no mar, o mar ele é um fluido de líquidos, como a água, mas sobre o mar, que é um fluido, tem outro fluido, que no caso é a atmosfera. Então, tem que combinar a soma dessas duas pressões aí. Então, a pressão resultante, que uma certa profundidade no nível do mar, por exemplo, envolve a pressão atmosférica na superfície da água, mais a pressão da coluna de água, que envolve a densidade dela, vezes a gravidade, vezes a profundidade que eu me encontro. Então, o Y aqui vai ser tratado como profundidade. E aqui, então, ele avisa aqui, né, que é a pressão do fluido, sendo normalmente a pressão atmosférica, né? No caso que a gente falou, o ρ0 ele é considerado independente da pressão, da temperatura. Na verdade, quanto mais pressão a água sofre, na verdade, mesmo que ela seja um fluido com dificuldade de você comprimir, ela, na verdade, deveria variar a densidade também em função do aumento de pressão. Só que esse é um fenômeno que a gente pode desprezar, porque, na verdade, mesmo você mergulhando a mais de 1000 metros de profundidade no nível do mar, essa variação de densidade do líquido, ela varia muito pouquinho, quase nada. Então, graças a essa propriedade da água, eu posso ignorar o efeito do aumento da densidade da água em função da profundidade que eu estou, em função do aumento da pressão. Então, porque mesmo com grandes profundidades, como 1 quilômetro, né, 1000 metros no fundo do mar, a densidade da água continua praticamente a mesma, tá? Mas a rigor, na verdade, tem sim uma dependência da densidade em função da profundidade, né? O que eu quero dizer com isso? Claro que nessa equação eu posso contabilizar. Se a pressão variar, eu coloco o valor, a densidade variar, eu coloco o valor dela aqui. Claro que eu vou contabilizar corretamente o valor da pressão. Só que essas equações que a gente escreve, a gente costuma considerar a densidade uma constante. É só nesse sentido que eu quero dizer para vocês, né? Que a gente despreza uma possível variação. Mas se eu tiver que fazer uma medida muito precisa, né, da pressão que eu vou estar no mergulho, daí, claro, eu contabilizo lá experimentalmente o valor e anoto ele, não tem problema nenhum. Bom, aqui, se a gente for considerar que a pressão, no caso, a uma certa temperatura, né, então a quantidade, no caso, que seria a variação de pressão aqui, pressão que eu tenho numa certa profundidade, menos a pressão na superfície, que corresponde à pressão atmosférica, ela é denominada pressão padrão, né, ou a pressão, no caso, monométrica, né?
Então aqui a gente pode dizer que os medidores de pressão mais utilizados, eles são o barômetro e o manômetro, né, de mercúrio. Então, nesses aparelhos, né, a pressão exercida por essa coluna de 1 milímetro de mercúrio, ela é denominada, na verdade, um Torricelli, que é o que a experiência que o Torricelli fez, na verdade, né? Então, logo, no caso, ele fez com água, né, não com mercúrio, né? Então, 1 milímetro de mercúrio seria igual a 183,3 pascal de pressão correspondente, né? Bem, esses são um dos aspectos, né? E aí, nesse caso, né, que a gente tem aqui dessa pressão atmosférica, né, que é o princípio, chama princípio fundamental da hidrodinâmica ou o teorema de Stevin, né, que a gente viu aqui, que seria a variação de pressão, seria igual à densidade do material vezes a aceleração da gravidade vezes a profundidade, tá? Aqui H vai ser entendido como profundidade, como você pode ver aqui nessa figura. Então, imagine um recipiente que tem aqui, por exemplo, um fluido, né, o líquido, e você tem aqui uma certa posição A e uma outra posição B, com diferentes profundidades. Então, essa variação de posições corresponde à profundidade H. Aqui, no caso, nós temos que a profundidade B menos a profundidade A, que corresponde a essa variação de profundidade. Ok? Que aí eu vou ver uma variação de pressão, né? Por exemplo, nesse caso. Então, a gente pode tratar aqui, né, que a diferença entre a pressão em dois pontos dentro de um líquido em equilíbrio, ele é igual, na verdade, ao produto da massa específica do líquido em densidades de líquido pelo módulo de aceleração, no caso aqui da gravidade, do local onde o feito, né, é observado. Né? Então, nessa diferença, né, entre essas profundidades, a gente pode considerar, como a gente vê aqui, onde a pressão no ponto A menos a pressão no ponto B, veja, olha a ordem, né? Pressão no ponto A, na parte mais superior, menos a pressão na parte inferior. Isso vai ser igual à pressão atmosférica mais a coluna de água, que é essa profundidade aqui. Que seria envolve a densidade do fluido vezes a ação da gravidade local, vezes a altura A, no caso, né? Menos, né, a pressão atmosférica novamente, só que mais agora a densidade vezes a nova coluna de água, né? Que é na altura B, na profundidade B. Isso responde para a gente que, na verdade, a variação de pressão no ponto A e ponto B só depende, na verdade, da coluna de água, que é a densidade dela, vezes a ação da gravidade, vezes a profundidade que você variou, no caso, né? Qual foi o mergulho que foi dado. Não dependeria da pressão atmosférica, porque acabaria tendo esse efeito de anulamento. Bem, essa equação aqui que a gente viu, ela é chamada o Teorema de Stevin, e ela é o principal fundamento da hidrostática. Né? E a partir desse tipo de teorema, a gente podemos concluir três propriedades. Né? Então, teorema em matemática significa uma constatação. Então, perceber que a variação da pressão depende da coluna de água é uma constatação. Então, aí a gente faz uso dessa constatação aqui. Primeiro caso, né, a pressão ela aumenta, né, com a profundidade, né, isso que a gente constata, tá certo? Então, para pontos situados na superfície livre, né, a pressão ela é correspondente e é igual à exercida pelo gás, né, ou no caso o ar sobre ela. Né? Se a superfície livre estiver ao ar atmosférico, né, a pressão correspondente será a pressão atmosférica, né, que nós chamamos aqui de P ATM, né? Bom, ou P0, como a gente fez agora há pouco. Né? Segundo, né, os pontos situados em um mesmo líquido, né, em uma mesma, numa linha horizontal, né, ela fica submetido à mesma pressão. Ou seja, se você deslocar dentro do fluido sempre na horizontal, a coluna de água sobre você sempre é a mesma. Né? Então aí, porque o fluido lá na superfície sempre vai procurar fazer o plano horizontal, né, na formação dele. Né? Porque todas as partículas que constituem o fluido estão sendo atraídas pela gravidade com a mesma intensidade para todos os níveis. Então aí você tem esse efeito, né, de que se eu tiver um submarino que fica andando na horizontal, no fundo do mar, ele não sente variação da pressão pelo seu deslocamento nesse sentido, só se ele variasse a profundidade. Terceira constatação que a gente tem é que a superfície livre do líquido em equilíbrio ela é horizontal, tá? Então, esse é um aspecto que a gente vê. Então, um copo de água com a água paradinha, né, ela está em equilíbrio hidrostático. Né? Então, as partículas a toda a pressão no interior vai ficar sempre os mesmos valores ao longo do tempo, né, caso o líquido esteja em repouso. O que nós podemos dizer aqui com relação à pressão atmosférica em função dessa variação de altura a variação de pressão fica se comportando dessa forma, tá vendo? Quanto maior for a profundidade que eu estou, quanto mais eu mergulho, maior vai ser a pressão. Vai ser um aumento linear, atendendo a lei de Stevin, né, que a gente observou ali. Partindo sempre que quando eu estou na superfície que a profundidade é zero, aí vai ser só igual a pressão de alguém que está comprimindo o gás, que no caso é a pressão atmosférica. E aí, o líquido, né? E aí você tem esse comportamento ali acontecendo, né?
A partir dessas propriedades dos líquidos, e tratando o líquido como sendo um material incompressível, que a gente vai considerar a água aqui, né? Na verdade, todo o líquido comprime, né? Você pode comprimir o líquido, mas acontece que o estado líquido, apesar de ter um grau de liberdade entre as moléculas, que elas podem deslizar umas sobre as outras, dificilmente você consegue aproximar uma molécula da outra por uma ação mecânica, né? Por empurrar os átomos, né? Porque as forças de Van der Waals aí, elas vão sempre resistir de forma muito intensa para não deixar esse líquido comprimir com facilidade. Tá? Isso acontece com boa parte dos fluidos, né? Quando eles não são os chamados não compressíveis, né? A água entra nessa categoria. A água é um líquido pouco compressível. Tá? Mesmo submetendo ele a grande variação de pressão, ele é quase que não junta as moléculas, quase que elas não se aproximam para que caracterize um aumento de densidade. Okay? E graças a isso, ou mesmo óleos hidráulicos, né, que é utilizado na indústria, por exemplo, eles também têm essa propriedade de ser pouco compressíveis. E graças a isso, né, todo deslocamento que eu produzir num fluido em uma extremidade, né, de um equipamento, ele pode se deslocar com o mesmo espaço, né, de deslocamento do outro. E aí eu vou ter o volume, né? O volume deslocado de um lado do equipamento pode corresponder ao volume do outro, como a gente observa aqui nessa figura, né? Que é o chamados vasos comunicantes, né? Que seria uma das aplicações do teorema de Steve, né? Que são, no caso, os vasos que são os vasos comunicantes, que é aqui num líquido que está, na verdade, em um recipiente interligados, né? Cada um deles, né? Com a forma e a capacidade diversas, né? Então, por exemplo, você pode observar aqui, né? Que a altura do líquido, que será igual a todos eles, né, depende, na verdade, ele está estabelecido o líquido aqui, o equilíbrio. Né? Então, isso ocorre, na verdade, porque a pressão exercida pelo líquido depende apenas da altura da coluna dele. Né? Então, por exemplo, aqui, se você tem aqui um vaso comunicante como esse, tá vendo? Com essas diferentes formas, tá vendo? Aqui a forma assim, parece uma mola, né? E aqui você tem essa forma aqui também. Veja, quando eu vou inserindo o líquido em qualquer uma dessas aberturas, né? Por exemplo, essa daqui, onde eu estou com o mouse, sei lá, tanto faz, né? O líquido sempre vai indo para a região mais baixa devido à ação da gravidade. E primeiro ele vai preenchendo de baixo para cima, né? E ele vai fazendo isso sempre um aumento no mesmo nível, né? Porque a pressão que essa borda está sentindo da atmosfera é sempre a mesma, que é exercida aqui, aqui e aqui. Então, sempre na mesma altura, na mesma profundidade, eu tenho a mesma pressão exercida sobre todos os pontos do líquido, mesmo que ele esteja submetido em ambientes diferentes. Tá vendo como você está vendo aqui? Bem, mas se eles estão comunicando, sempre tem esse processo do nivelamento, né? Então, por exemplo, se você pega um vaso comunicante como esse daqui, ó, tá vendo? Você pode ver que a pressão exercida nesse ponto A que está indicado aqui é a mesma pressão exercida no ponto B, que é a mesma pressão exercida no ponto C, D e no caso E. Então, sempre que eu pego um determinado nível, se esse é um vaso comunicante, o líquido pode fluir, o líquido sempre não vai ficar aqui uma altura maior do que aqui, por exemplo, né? Tá vendo? Aqui não tem como ser uma altura igual a essa porque tem uma restrição material, né? Tem um tubo aqui que não deixa. Mas aí veja que o lugar que está aberto, ó, a pressão atmosférica aqui vai ser igual aqui, então fica no mesmo nível. Tá vendo como é a forma essa linha tá? Pode imaginar uma linha aqui conectando, ok? Então essa é a ideia que a gente tem no caso dos fluidos. Então se ele não é compressível, né? Então garante que isso aqui vai acontecer de forma bastante assegurada. Okay? Se eu empurrasse esse líquido aqui com aumento de pressão, seja aumento da pressão atmosférica aqui, ou eu colocar um êmbolo, né, um objeto uma espécie de tampa, né, que empurra, aí esse outro lado teria que subir o nível. Aí sim, a diferença de nível é porque tem diferença de pressão, porque desse lado teria, além da pressão atmosférica, teria o acréscimo de uma pressão mecânica de alguém empurrando, né? Enquanto que aqui não, aqui estaria só sob a pressão atmosférica. Aí nessa hora esse nível subiria e aqui ficaria com o nível mais baixo. Mas naturalmente assim, deixando a pressão entrar em equilíbrio sobre o mesmo ambiente, então sempre vai buscar um nivelamento. Essa é uma propriedade que a gente observa aqui no caso do fluido. Tá bem? Bom, as demais grandezas que são as consideradas aqui são as constantes para uma situação desse tipo, né, que seria a pressão atmosférica, nós temos constante, a densidade, porque o líquido não seria compressivo, e a seleção da gravidade, a gente vai imaginar variações de altitude tão significativas a ponto de ter que considerar diferentes valores da seleção da gravidade. Então, as experiências sempre feitas na superfície da Terra, eu posso tratar a gravidade como um valor constante. E aqui, as caixas e reservatórios da água, né, por exemplo, né, que seria, no caso, aproveitam, né, na verdade, desse princípio, né, que recebem e distribuem a água sem precisar de bombas, né, para auxiliar esse deslocamento, né, porque você teria uma bomba de água necessária só para aumentar
fazer com que a água atinja a altura maior, que é onde você coloca a caixa d'água, por exemplo, né? Seja a caixa d'água de uma cidade, por exemplo, né, que abastece, ou mesmo a caixa d'água caseira que a gente tem. E aí, depois, pela ação da gravidade, o fluido sempre vai buscar a região mais baixa. Então, se tiver abertura, né, que no caso a torneira vai fazer, você faz com que a água flua descendo novamente, né? Então, você deu energia para que a água alcançasse uma altura grande lá, que é onde ela está armazenada, mas depois essa energia pode ser convertida em energia cinética de novo, que a água vai diminuindo a altura, então deixa de ter energia potencial gravitacional e passa a ter energia cinética, por isso que a água começa a escoar pela torneira, por exemplo. Então temos esse tipo de efeito, né? Então temos também o chamado princípio de Pascal, que é ele que vai caracterizar esse nivelamento da água, sempre ela buscar esse nivelamento. Então, pelo princípio de Pascal, nós temos, né, que pelo que a gente mostrou aqui anteriormente, nós podemos verificar, na verdade, que a variação de pressão de um ponto a de um fluido, né, no caso em repouso, ele depende, na verdade, da diferença de nível entre eles e da densidade do fluido, no caso, né. Então, assim, se a gente ter um aumento de pressão num ponto de um fluido, no caso, contido nesse recipiente, né, sob a ação de uma pressão externa, esse aumento se transmitirá a todos os pontos do fluido, tá certo? Então, inclusive nas paredes do recipiente. Então, esse fato ele foi inicialmente estabelecido, né, pelo francês, né, Blaise Pascal, tá certo? De 1623 a 1662, é o período que ele viveu, e ele é conhecido como o princípio de Pascal, em homenagem a ele, né? Então, no entanto, ele é mais uma consequência natural das leis da mecânica dos fluidos, né, no caso, do que um princípio. É apenas um desdobramento já das leis de Newton, só que no contexto dos fluidos. Né? Então seria aqui, no caso, dizer que é a transmissão do aumento de pressão que é instantânea em líquidos devido à sua incompreensibilidade, né? Mencionando que ele não comprime. E a validade, né, no caso desse princípio, ela também se mantém pelos fluidos, né, compressíveis, né, desde que o equilíbrio seja estabelecido. Né? Então, mesmo um fluido que seja compressível, né, se o equilíbrio for atingido, ele se comporta do mesmo jeito que os líquidos incompressíveis. Tá certo? Então, uma aplicação do princípio de Pascal, né, é a chamada prensa hidráulica, né, que a gente tem, que consiste, na verdade, de 2 cilindros, por exemplo, pensando numa forma geométrica mais conhecida. Né, 2 cilindros de seção área 1, área 2, a gente pode dizer que onde a área 1 vai ser menor que a área 2, nesse nosso exemplo, né, integrados contendo um líquido, né, interligados, né, contendo um líquido, como a gente pode ver aqui na figura a seguir, né, que eu vou mostrar mais detalhada. Né. Então, ao se aplicar, na verdade, uma força F1 sobre esse pistão colocado no cilindro, né, de seção menor, uma área menor, o líquido fica sujeito, na verdade, a uma pressão P1, que é dado por essa relação aqui. A pressão que vai ser exercida no lado 1 aqui vai ser igual à força 1 sobre a área 1, a magnitude, tá? Não pensando em forma vetorial. E aí, por conta disso, veja, tá aqui o exemplo, né? Então a prensa hidráulica seria um vaso comunicante, só que nessa hora você vai intencionalmente mexer com a pressão sobre a superfície desse líquido. Além da pressão atmosférica que está sendo exercida aqui, só que ela entra em equilíbrio com a do outro lado, então ficaria o líquido no mesmo nível, como a gente viu há pouco. Agora não, eu vou colocar objetos aqui, ou mesmo empurrar, né, com uma força diferente. No caso aqui eu estou usando a força peso, né? Então aqui seria P de força peso. E aqui a força que está sendo empurrando esse objeto para baixo, está empurrando ele para cá, né? E aqui a pressão, né, que está sendo exercida, e a área 1 de contato, que é a área do êmbolo, no caso, né? Aqui no caso nós temos lá que a área 1 é menor do que a área 2, isso é visível aqui na figura, né? E a força 1 vai ser menor que a força 2 nesse caso, tá? Vamos considerar assim. A força 1 que está empurrando aqui para baixo, ela é menor do que a força 2. Se fosse um cabo de guerra, você poderia imaginar que se alguém que está exercendo a força 2 a força 1 é menor que a força 2, quer dizer que esse objeto que estaria empurrando esse aqui para cima, né? Mas se tratando de fluidos, né, nós temos que levar em conta que eu tenho que deslocar, para eu fazer esse deslocamento para baixo aqui desse objeto, na verdade eu tenho que empurrar todas as partículas que constituem o fluido. E a maneira como ela se desloca, eu tenho que dar energia mecânica para cada uma delas. Só que eu tenho que dar energia mecânica em função da área de contato. Então, quanto maior a área de contato, são mais moléculas que eu vou empurrar em uma única vez. Né? De uma só vez, eu vou empurrar muito mais moléculas deste lado do que deste. Então, do ponto de vista mecânico, eu vou ter uma massa grande para deslocar de fluido em um curto espaço aqui, que é a variação da altura, de profundidade. Enquanto que aqui eu vou ter uma variação de massa que eu vou deslocar menor, né? Então aqui o esforço aqui é menor para deslocar essa massa do que aqui. Aqui eu vou ter que fazer um esforço maior. E é porque isso atende à segunda lei de Newton, né? Quanto maior a massa,
né, maior é a força que eu tenho que exercer para produzir uma variação de velocidade, que seria a aceleração, né? Então, esse é o efeito que a gente vai ter aqui. E aí, a prensa hidráulica ela se comporta como um tipo de máquina, né? Porque máquinas, definida em física, é a capacidade que a gente tem, são estruturas que a gente faz para que a gente busque uma relação de força exercida por uma força motriz, né, por quem vai fazer a força, e qual é a força de resistência, né, que vai ser exigida aqui. Né? Então, se alguém está empurrando esse objeto aqui, é uma força motriz. E se alguém aqui está resistindo, né, se é um objeto que eu queira elevar a altura, por exemplo, é uma força de resistência. Como aconteceu no princípio da alavanca que a gente viu lá. Né? Então, máquinas simples como essas, né, elas procuram amplificar a capacidade humana, por exemplo. Né? Que aumenta a capacidade de exercer uma tarefa, no caso. Bem, então, nesse caso, o que a gente tem as relações aqui? Que se eu for medir a pressão no ponto 2, seria igual à força que está exercida no lado 2, que é o lado direito ali, maior, sobre uma área grande. Enquanto que a força 2 aqui seria igual, então, a essa força 1 vezes a área 2 sobre a área 1, que é uma maneira de equacionar as duas forças. Então, veja, a força 2 ela é menor do que a força 1, porque ela está envolvendo a razão dessa área 2 sobre essa área 1. Não, perdão, vai ser maior, né? Porque aí essa fração aqui é sempre um valor maior do que 1, né? Que a área 2 é maior do que a área 1. Então, nesse caso, você vai ter um número que multiplica aqui que é maior do que 1. Então, ele vai aumentar o resultado aqui, no caso. Então, a força 2 fica maior do que a força 1. Então, isso significa, né, que se a gente aplicar uma força 1 no pistão de área 1, a intensidade, na verdade, da força 2 exercida no pistão de área 2 será igual à intensidade da força 1 aumentada de um fator que é a razão da área 2 sobre a área 1, né? Já que ela é maior, né? Então, nesse caso aqui, né, vamos ver aqui um exemplo para a gente fixar essa ideia usando termos de forma numérica, né, para a gente poder equacionar aqui esse valor. Então, o exemplo que nós temos é que se o raio 1 de área A1 for de 0,5 centímetros e o raio da área 2 for de 4 centímetros e a força F1 for no caso, 50 newtons e a força F2 sobre o pistão maior, será então força 2 aqui, no caso, igual a π vezes 4 centímetros ao quadrado, porque isso aqui dá a área de uma circunferência, que é o formato que ele está pedindo para considerar. Quando ele falou raio, né, a gente imagina logo o círculo. Né? Então aqui ficamos a área do círculo, que é π 4 centímetros ao quadrado, a área 2, né, seria, dividido pela área 1, que é π vezes 0,5 ao quadrado, vezes 50 newtons, que é a força F1, né, no caso aqui. Então isso aqui dá igual a 3.200 newtons. Né? Então temos essas relações envolvendo aqui. Né? Então isso quer dizer que a força F1, né, ela será amplificada 64 vezes no caso, né? Se você pegar essa razão aqui, né, esse valor vai dar 64. Essa razão aqui dá 64. Né? Então aí você tem esse efeito também. Olha que interessante. Então isso é um tipo de máquina muito interessante que é usado na indústria, por exemplo. Com uma força pequena, eu consigo deslocar um objeto que tem um peso muito grande, né? Que seria uma força de resistência. Tá vendo? Também posso fazer o contrário. Com uma força muito grande, eu posso fazer um grande deslocamento aqui, né, com esse objeto. Né? Aí depende do interesse que você tem. Muitas vezes você tem um pistão hidráulico, né, como o macaco hidráulico usado em automóveis, né, onde você tem uma área pequenininha que você fica empurrando o pistão, empurrando o óleo que está no pistão do macaco mecânico. E aí você vai fazendo forças pequenas. Aqui tem um sistema que não deixa o fluido voltar, né, uma válvula, né? Então você empurra um pouquinho, aí você pode levantar a alavanca de novo para poder empurrar uma nova porção de líquido. Né? Aí você vai fazendo isso, ou um sistema de rosca, né, que também funciona. Mas você faz forças pequenas, só que um grande percurso. Tem que deslocar bastante aqui. Aqui vai fazer um pequeno deslocamento, mas com uma força intensa. Então é o peso do carro que você teria que levar, por exemplo, para trocar o pneu do automóvel, por exemplo. Né? Então você pode aproveitar desses mecanismos. Né? Então a prensa hidráulica tem essas propriedades. Tá bom? Bem, temos aqui então, né, que se esses casos que a gente viu aqui atendem ao chamado princípio de Pascal, nós temos também outros princípios envolvendo os fluidos, né? Então, seria no caso aqui o chamado princípio de Arquimedes. Esse também é conhecido desde a Grécia Antiga, né? Que é o chamado princípio que leva em conta o efeito de fluidez, de flutuação, né? De um material sólido, por exemplo, sobre o líquido. Então, nesse princípio, né, que a gente pode alocar essa frase aqui, né, seja, todo corpo mergulhado num fluido em repouso sofre por parte do fluido uma força vertical para cima, cuja intensidade ela é igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo. Né? Então,
Foi isso que Arquimedes percebeu, que ele falava eureka, eureka. Ele achou o segredo, ele intuiu, né? Ele percebeu que se ele mergulhasse, por exemplo, numa banheira, por exemplo, que é o que a lenda conta, né? Ele percebeu que o líquido deslocado pelo seu corpo pesa mais do que o próprio corpo dele, né? Então, quando isso acontece, ele percebeu que flutua. Ele pode flutuar na água, tá bom? Mas, independentemente da lenda, o princípio é esse aí mesmo, tá certo? Que ele tinha percebido, né? Então, quando você mergulha um objeto numa piscina, por exemplo, você desloca aquele líquido no volume do objeto que você mergulhou, tá certo? Então, quanto maior o volume deslocado do fluido, mais peso você está empurrando para aumentar o nível da piscina. Então, você está enfrentando a gravidade nessa hora, né? O ato de mergulhar na piscina, na verdade, você está enfrentando a ação da gravidade. Porque só é possível você mergulhar na piscina se você empurrar o líquido para cima, fazer o nível da piscina aumentar. E para eu fazer o nível da piscina aumentar, eu estou fazendo moléculas do fluido aumentar a altura. Opa! Subir, que é aumentar a altura, enfrentar a gravidade, porque a ação da gravidade é vertical para baixo. Então, para você fazer essas moléculas aumentarem o nível, você tem que dar energia potencial para elas. Então, quem vai dar energia potencial para elas é o seu corpo, que está mergulhando na piscina. Só que tudo bem, como é que você vai dar essa energia potencial para a água poder aumentar o nível da piscina? É o fato de você afundar, você mergulhar na piscina. Porque quanto mais você mergulha, menor a sua altura. E quanto menor a sua altura, menor a sua energia potencial gravitacional. Então, a sua energia potencial gravitacional vai sendo transferida para as moléculas de água para que elas sofram a elevação. Então, essa é a ideia. O Arquimedes não pensou isso no nível de energia, como eu estou falando aqui para vocês. Ele só constatou de que o peso da água deslocada era maior do que o peso do corpo que está sendo mergulhado. E aí ele percebeu que o corpo flutuava nessa hora, tá certo? Que o corpo não venceria, né, aquele peso que teria que deslocar. Então essa é a ideia que o Arquimedes percebeu. No contexto da energia, que nós já conhecemos já no século XVII, né, no século XVIII, no desenvolvimento da mecânica, aí sim podemos compreender qual é a entidade física na natureza que faz com que isso aconteça dessa forma. Né? Então, pensar no princípio de Arquimedes é pensar em um fluido que está submetido a um campo gravitacional, ok? Porque tem que envolver o peso do líquido deslocado. Né? Então, quando um corpo ele com volume V, por exemplo, e massa M está, no caso, flutuando, né, dentro de um líquido, então, com densidade, vamos chamar de ρ aqui, a massa do fluido deslocada por este corpo será o produto dessa densidade vezes o volume, que é a massa. Né? Então, logo, o peso do fluido deslocado será, na verdade, a densidade vezes a massa. Então, aqui seria densidade vezes a gravidade, densidade vezes a gravidade vezes o volume. Densidade vezes o volume é a massa, massa vezes a gravidade, que seria o peso do fluido deslocado. Então, de acordo com o princípio de Arquimedes, na verdade, né, o empuxo, que é essa força, né, que exerce de baixo para cima, que é a força de flutuação, exercida pelo fluido sobre o objeto, ela é igual, na verdade, ao peso do fluido deslocado por esse objeto, e assim o corpo experimenta, na verdade, um empuxo cuja magnitude ela vai ser o valor E, que é o valor do empuxo, que é uma força, certo? A força de flutuação, que vai ser igual à densidade do líquido, vezes a aceleração da gravidade local, vezes o volume do líquido deslocado, tá? Não é qualquer volume, não é o volume da piscina inteira, tá bom? É o volume que foi deslocado por um objeto sólido que foi mergulhado nessa piscina. Claro que uma maneira prática de eu medir o volume do líquido deslocado não é ficar olhando a variação do nível da piscina, que talvez seja muito pequeno. Uma criança que mergulhou numa piscina que tem 10 mil litros de água, né? Não dá, né? Aí eu não vou ver quase nada de variação do nível da piscina. Né? Então é mais fácil eu dizer o volume deslocado medindo o volume da criança, por exemplo, né, na piscina. Tá bom? Estou dando aqui um exemplo só para dar essa ideia. Então, o mais importante é saber que sempre o nível do líquido vai variar na piscina, não importa o volume de corpo sólido que você vai mergulhar nela, por exemplo. Ou se você jogar um outro fluido, né, por exemplo. Pode ser o óleo, por exemplo, né, na piscina. O óleo tem menor densidade do que a água líquida, então ele vai ficar na parte superior. Mas ele está tentando deslocar o fluido, né, só que não consegue. Ali combina, além, no caso de um fluido mergulhado com o outro, não só o efeito da diferença de densidade que vai garantir a separação. Também tem a questão da afinidade química, no caso, né, que o óleo não tem com a água. Né? O óleo não tem afinidade química com a água. Não é à toa que quando você faz a limpeza, né, de uma superfície, você tem que usar uma substância intermediária. Né? Uma substância que, de um lado, a molécula dela tem afinidade com a água, porque ela fixa isso com a água, e do outro lado ela tem que ter afinidade com esse óleo, né, com essa substância oleosa.
é o caso do sabão, né? O sabão tem essa propriedade, né? De um lado da molécula do sabão ele gruda, né, vamos dizer assim, no óleo, ele agarra o óleo, né, aí tem afinidade química, e do outro lado ele gruda na água, né? A água você está fazendo ela fluir, você está fazendo ela se deslocar. Então, como você está fazendo a água andar, então a água vai arrastar, na verdade, o sabão. Só que o sabão acaba arrastando o óleo, né? Então, esse é o mecanismo da limpeza de gordura, por exemplo, né? Quando a gente faz a limpeza, sei lá, em qualquer superfície, né? Então, essa ideia, então, no caso aqui da variação de diferença de densidades, temos então no caso aqui que quando você tem um corpo com certo volume, que uma massa m, que ele está flutuando aqui no caso, e tem essa variação no caso do empuxo, ele pode ser medido assim, como a densidade do líquido, a gravidade local e o volume que o objeto foi capaz de deslocar o líquido. Né? Então, por exemplo, eu posso medir o volume deslocado, tá vendo? Medindo, na verdade, o volume do objeto. Se ele for maciço, né, se não tiver cavidades no interior desse objeto, e não for poroso, né, eu vou poder dizer que, de fato, esse volume externo que eu estou vendo do objeto corresponde ao volume do líquido deslocado. Ah, professor, mas se esse objeto tiver um furo aqui no meio? É o volume, no caso, que ele foi capaz de deslocar. Então, eu vou pegar o volume do anel nesse aqui, se tivesse um furo no meio. Ah, professor, se o objeto for muito poroso, aí não tem jeito. Aí eu vou ter que esperar a água entrar por todo o interior desse objeto. E aí eu vou ter que medir de outra maneira qual foi o volume de líquido deslocado. Vou ter que realmente fazer através da diferença de nível. Porque o volume externo desse objeto poroso não vai ser capaz de corresponder ao volume do líquido deslocado, já que ele está adentrando, né, estruturas internas, cavidades no interior. Né? Então, uma esponja, né, que eu colocasse aqui dentro, né, por exemplo, é mais difícil eu dizer qual é o volume do líquido deslocado pela esponja só olhando para ela, né? Porque como a esponja tem muita área interna, né? Então, na verdade, a água vai entrando nessas áreas. Então, nessa hora, o volume da esponja não é capaz automaticamente de me dizer qual é o volume do líquido deslocado. Agora, para uma moeda, para um barco, um navio, coisas desse tipo, que são objetos sólidos, né, mesmo, e sem ter porosidade no seu interior, aí sim, o volume que ele tem pode corresponder automaticamente ao volume do líquido deslocado. Só que lembre, o volume de líquido deslocado é só da parte do objeto que está mergulhada. Porque, por exemplo, no caso dos barcos, eles são projetados para que ele não seja mergulhado 100%. Né? Na verdade, só uma parte do barco é para ficar mergulhada e a outra é onde as pessoas vão estar, né? Por exemplo, o pescador, não sei, né? Está trabalhando. Então, nesse caso, o barco, por exemplo, que não é mergulhado totalmente, ele é oco por dentro, na verdade. Né? Então, só que a água não sabe disso. Então, quando o barco começa a deslocar o fluido, ele desloca pela sua parte externa inferior. Então, só que se o volume do barco é grande, ele desloca um volume de água grande. Então, o peso de líquido deslocado pelo barco pode ser numa capacidade muito grande, que é o limite do casco desse barco, o casco do navio. Tá certo? Então, claro, o truque aí é o seguinte: como a água não sabe que o lado de dentro do barco é oco, né? Porque se ela soubesse, assim que ela encontrar uma oportunidade, ela vai começar a inundar o barco, né? E aí o barco afunda nessa hora, né? Porque aí o volume de água deslocado pelo barco furado, né? Vamos pensar assim, é muito menor do que muito menor o peso do que o peso do barco inteiro. Aí ele afundaria. Então, por que isso? Porque a lataria do barco, né, vamos pensar um barco feito sei lá, de metal ou mesmo de madeira, o volume deslocado da água pelas paredes do barco, se ele tivesse totalmente mergulhado na água, seria muito pequeno. Agora, enquanto isso não acontece, quando o barco preserva a sua integridade, ele não vira de cabeça para baixo, então você tem a oportunidade de deslocar um volume de água muito grande. Então, para eu conseguir afundar um barco, desde que ele esteja em bom estado, né, em funcionamento, eu preciso, além do peso do barco, eu preciso ainda colocar muito mais peso. É nessa hora que você pode estar no barco e não afundar, né? Porque é uma garantia de que o volume de água deslocado nunca chega ao ponto de fazer a água entrar no barco. Então, quando eu busco esse equilíbrio, então aí eu tenho o barco no seu pleno funcionamento e aí você tem o princípio de Arquimedes sendo respeitado também o tempo todo, como um princípio, e aí o barco pode fluir. Tá? Mas a maneira de medir é sempre essa, o fluido deslocado, a parte do objeto mergulhada nos ajuda a dizer qual é o volume do líquido deslocado. Tá? Aqui no caso que a gente viu na figura, a gente vai apresentar um corpo, na verdade, com densidade ρ0, por exemplo, que é flutuando dentro, na verdade, de um líquido com densidade ρ. Tá? Então, veja, o objeto mergulhado também tem a sua própria densidade, né? Tem a sua massa em função do volume que ele ocupa. Né? Então, a força total exercida, no caso, sobre esse corpo será o quê? A força que está exercida sobre o corpo, que no caso é feita pelo fluido, ou
na verdade pela ação da gravidade principalmente, né? A gravidade é uma agente que consegue puxar o objeto para baixo, seria igual, no caso, ao empuxo, que empurra o objeto para cima, menos o peso desse objeto. Isso é que vai caracterizar a intensidade dessa força que o objeto está sentindo, pela ação da força do líquido, que é igual ao empuxo, né? Menos a massa vezes a gravidade. Então, a magnitude dessa força F seria, na verdade, igual, que é a força resultante, na verdade, da diferença do empuxo com o peso. Se o empuxo for igual ao peso, a força resultante seria zero, né? Então, o objeto nem afunda e nem boia, e nem fica... Não muda, né? Você pode pôr o objeto em qualquer posição na altura do líquido que ele fica paradinho. Ele nem sobe nem desce, quando o empuxo é igualzinho ao peso do objeto. O objeto, quando ele está flutuando perfeitamente, né? Que é o que acontece, por exemplo, no caso dos peixes, né? O peixe ele pode controlar o seu volume de forma intencional para ele encontrar o volume de água deslocado for igual ao seu peso. Quando o peixe faz isso, o peixe fica flutuando. Ele nem afunda e nem boia. Ele nem desce nem sobe. Ele fica ali na posição que ele quiser. Se ele quiser mergulhar mais, né, ele diminui um pouco o seu volume com as suas bexigas natatórias, né, que ele fica enchendo de ar quando ele precisa. Ou quando ele esvazia a bexiga natatória, ele consegue agora ficar com volume menor. Se o peixe ficar com volume menor, lembra, o peixe... Tá, você vai falar, o peixe emagreceu, ele vai ficar mais leve quando ele diminuir o volume. Tá, mas o problema é que o que fez diminuir o volume do peixe foi, na verdade, o esvaziamento da bexiga natatória. O que você tem na bexiga natatória? É, na verdade, ar. O ar é muito leve, então mesmo que eu tenha a diminuição do ar no corpo do peixe, a variação do seu peso é mínima, não dá até para desprezar essa variação de peso. Então, a maior contribuição do peso do peixe é a sua estrutura óssea propriamente dita, e no caso né, do seu corpo em si. Não vai depender, na verdade, do volume de ar que está armazenado na bexiga natatória. Isso é um peso desprezível, quando a bexiga está cheia ou está vazia. Tá? Então, já que eu posso desprezar o peso do ar que está na bexiga natatória, então quando ele diminui o volume significativamente, ele, na verdade, vai deslocar um ar numa quantidade de água muito menor. Então, se ele deslocar um volume de água menor, ele afunda, porque aí o peso dele fica maior do que o volume de água deslocado. Tá ok? Então, essa é uma das características que nós temos envolvendo aqui, no caso, o efeito do empuxo, né? Você pode controlar ele pela variação de volume. É o que os animais fazem, por exemplo, aquáticos, né? Ok? Nós humanos, se a gente for brincar de mergulhar numa piscina, também. Quando eu encho os pulmões e mergulho na piscina, eu percebo que eu tenho mais facilidade de boiar. Quando eu estou nadando, claro que o máximo que eu posso fazer é expirar, né? Soltar o ar, né? Não inspirar, na verdade. Nessa hora, eu vou soltando ar aos pouquinhos, né? Porque eu quero aumentar a minha capacidade de apneia, né? Para poder eu ficar no mergulho. Então, quando eu esvaziar o pulmão aos pouquinhos, eu vou percebendo que eu vou tendo mais facilidade de afundar, né? Vai ficando mais difícil de eu ficar boiando, né? Então aí chega uma hora que eu vou ter que emergir usando os mecanismos de movimento, né? Aí é o estudo da hidrodinâmica, não mais da hidrostática que nós estamos falando aqui, para poder eu pegar e encher de ar de novo. Quando eu estou numa piscina e eu não quero fazer o esforço de me manter boiando, né? Então aí eu vou ter que usar, por exemplo, aumentar o volume do meu corpo ainda mais. Qual o truque que eu posso usar? Usar uma boia. Por exemplo, uma boia vai ser um objeto muito leve em relação ao volume de água que ele é capaz de deslocar, e aí eu posso me apoiar nessa boia e ficar ali curtindo a flutuação na água, né? Sem fazer muito esforço. Então essa é uma ideia que é o princípio de Arquimedes sendo aplicado, né, de forma artificial, no caso que a gente está aqui dando exemplo da boia, encher e esvaziar. Um submarino, por exemplo, ele não pode variar o seu volume externo, né? A não ser que ele usasse um mecanismo de boias externas, bexigas que enchesse e esvaziasse. Poderia ser, mas não é o que o pessoal faz, né? Porque a gente constrói, na verdade, submarinos para enfrentar pressões muito intensas, né? Então, nós estamos pensando em estando, sei lá, a 1.000 metros de profundidade no fundo do mar, né? Lá a pressão é tão intensa que numa bexiga, um objeto feito, sei lá, de material como látex, por exemplo, que é uma borracha, não vai suportar nessa pressão intensa. Então, já que o submarino não posso variar o volume dele, porque ele vai ser feito de uma carcaça, sei lá, feita de titânio, por exemplo, um material que é muito bom para aguentar a pressão, eu vou variar, na verdade, o seu peso. Aí eu vou ter que fazer um compartimento no submarino que a gente introduz, por exemplo, água, a gente pode fazer ele entrar água ou tirar água, né? Então, quando eu tiro a água e faço aquele lugar ficar cheio de ar, por exemplo, é uma maneira de tornar o submarino mais leve. Aí ele pode boiar. E eu encho ele de água, aí eu vou fazendo ele afundar. Tá certo? Seria uma espécie de barco que eu controlo a água que entra nele e sai, né? Por exemplo, seria uma ideia assim.
Então são maneiras diferentes, truques diferentes que você pode usar para variar, para você mudar a relação entre a força de empuxo e o peso do objeto que está mergulhado. Então esses truques, né, são usados para que você tenha a força resultante ser igual a zero, quando você quer que o objeto fique apenas flutuando. Essa força seja maior que zero, fazendo o objeto subir, emergir. E quando essa força for negativa, fazer o objeto afundar, né? Porque se o empuxo for menor que o peso do objeto, a força é negativa, aponta para baixo, tá? Então vai estar orientando o sentido do movimento para cima, tá ok? Então, quando você tem que a densidade desse objeto é maior do que a densidade do líquido, né? A densidade aqui a gente tem, né? O sentido da força é para cima. É uma maneira de você fazer essa leitura, ok? Portanto, o objeto ele vai flutuar. E se em uma situação de equilíbrio somente uma fração de volume V' do corpo de volume V estiver, na verdade, dentro do fluido, então a gente vai dizer que, na verdade, o empuxo vai envolver, na verdade, a densidade material vezes o volume do líquido deslocado, né? Então, se só uma parte do objeto está mergulhada no fundo, esse é o volume deslocado, tá? Não é o volume inteiro do objeto, né? Aí diria que isso é igual, no caso, a densidade do líquido vezes a gravidade vezes o volume do líquido, tá bom? Então, esse equilíbrio é buscado, né? Ou seja, o volume que de fato está mergulhado no objeto, menos dividido pelo volume do líquido deslocado, né? Isso aqui seria igual à razão entre a densidade do líquido pela densidade do material. Então, toda vez, na verdade, que um peixe, por exemplo, de massa M está em repouso dentro da água, né, na verdade, a força total sobre ele ela é nula. Então, portanto, o empuxo dele é igual ao seu próprio peso. Então, como o empuxo também pode ser escrito como a densidade do líquido vezes a gravidade vezes o volume do que o peixe foi capaz de deslocar, então a massa vai ser igual, na verdade, à densidade do peixe, aqui no caso do contexto, né, vezes o volume dele. Então, a densidade no caso aqui, da água, vai se igualar à densidade do peixe. Então, o peixe tem essa proeza, tá? Isso que vai acontecer, tá? Bem, aqui a gente pode dizer, então, que a densidade da água e a do peixe, elas serão as mesmas, né? Então, alguns peixes possuem, né, uma bexiga natatória, né, que lhes permite modificar a sua densidade, né? Então, assim, eles, na verdade, podem ficar em repouso toda vez que quiserem, tá bom? Então, temos aí. Vamos ver aqui um exemplo para a gente poder fixar essa ideia dessa relação do impulso que a gente está tratando aqui, né? Então, por exemplo, veja lá o exemplo, né? Ele fala assim, qual é a pressão de um fluido a uma profundidade de 10 metros, né? Aí o item A fala, em um lago cuja densidade é igual a 1 vezes 10 elevado a 3 kg por metro cúbico. E no caso, ele também quer saber, no mar, cuja a densidade é igual a 1,025 vezes 10 elevado a 3 kg por metro cúbico. Então vamos ver cada uma dessas soluções. Utilizando aqui, no caso, a equação que envolve a lei de Steve, né, que é a pressão é igual à pressão atmosférica, que é a pressão na superfície do fluido, mais a densidade do líquido, vezes a gravidade local, vezes a profundidade em que o objeto se encontra. Então a gente tem lá que para o item A fica lá. No lago, a pressão seria a pressão atmosférica mais a densidade da água no lago, né, vezes a gravidade, vezes a profundidade em que se encontra, ou a variação de altura, né? Que seria igual, então, a pressão, mais, na verdade, qual é o valor que ele considerou da densidade? 1 vezes 10 elevado a terceira quilogramos por metro cúbico, que é a densidade da água pura, né, vamos dizer assim. Vezes a aceleração da gravidade, que nós consideramos 9,8 metros por segundo ao quadrado, vezes a pressão, vezes no caso, a pressão em que se encontra que é a variação de altura, que é 10. Na verdade, não é pressão, tá? Aqui tem um erro, aqui é 10 metros, tá? E erro não, né? Porque ele quis colocar a unidade, para não ter confusão, né? Para não pensar que Pascal só pertence ao 10, na verdade, eu colocaria um parênteses aqui, abrindo aqui e fechando aqui. Aí o resultado vai ser em Pascal, né? Que é o valor da pressão propriamente dito. Então nós temos, na verdade, que esse valor daqui, ó, 1,99 vezes 10 elevado a 5 Pascal, que é aproximadamente igual a 1,97 atmosferas. Então, a pressão estando a 10 metros de profundidade no lago é uma pressão que no caso, 1,97 vezes maior do que a pressão atmosférica. É quase 2 vezes maior. Só de você mergulhar 10 metros, você já está quase dobrando a pressão atmosférica. A pressão que você sentiria. Aí já é demais para nós, seres humanos, por exemplo, né? Que a gente não suporta uma pressão assim. Desculpa, a gente suporta assim, né? Só que os tímpanos no ouvido humano já começam a sofrer, né? Você não pode fazer esse mergulho de uma vez, por exemplo, né? Mas imagine se eu for a 100 metros, 1000 metros, chega uma hora que a gente não suporta mais, né? Romperia, né? Várias estruturas dos tecidos da gente.
No item B ele quer fazer a mesma experiência só que no mar. Né? O mar tem mais concentração de sais minerais na água dissolvido, né? E então, já que a água não é pura, então ela manifesta um valor diferente de densidade. Então ele fala aqui que no caso do mar, esse mesmo cálculo envolveria a densidade da água do mar, que é 1,025 vezes 10 elevado à terceira kg por metro cúbico, está vendo? Um pouquinho maior que a água pura, vezes 9,8 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração da gravidade local na superfície da Terra, vezes 10 metros, que é, no caso, a profundidade também, né? Comparada com o lago, seria a mesma. Aqui daria, então, no caso, 2,02 vezes 10 elevado a 5 Pascal, que é aproximadamente 1,99 atmosferas de pressão. Aqui realmente quase dobrou mesmo, né? Um pouco mais do que no exemplo do lago. Um outro exemplo que nós temos aqui é o caso aqui que ele fala de um urso polar com 300 kg que ele encontra-se sobre um bloco de gelo cuja densidade do gelo seria igual a 0,917 gramas por centímetro cúbico. Tá vendo? Uma densidade menor que a da água líquida, que seria, no caso, 1 grama por centímetro cúbico. Né? Então veja que o gelo vai flutuar de fato. Né? E aqui no contexto ele fala com 50 centímetros de espessura, no caso esse gelo, né? E aí ele quer saber qual deve ser a área de seção transversal do bloco, né, para que o mesmo flutue totalmente na água, né, cuja densidade da água está sendo considerada aqui 1,018 gramas por centímetro cúbico. Né? A água no mar, né, no caso aqui. Bem, aqui a água do mar, ela pode depender, a densidade dela depende da mineralização que ela tem, quanto de mineral ela tem e também da temperatura, tá certo? Aqui, devido à presença dos minerais na água, isso mexe na chamada solubilidade das substâncias dos minerais na água. Então, como a solubilidade ela é medida lá com o pessoal na química, né, ela varia em função da temperatura também. Então, pode ser que tenha precipitação de minerais, dependendo da temperatura. E aí, se os minerais precipitarem, a densidade pode diminuir bastante. Tá bom? Então, temos esses efeitos do ponto de vista da química, né? Bem, então as ciências conversam nesse sentido, né? Cada uma das áreas para poder saber realmente como descrever a realidade que nos cerca, né? Então, aqui ele dá esse exemplo, né? De você estar, sei lá, um urso polar sobre um bloco de gelo. Então, o volume de água deslocado no mar, né, durante dessa sessão, vai depender do peso do bloco de gelo mais o peso do urso. Tá? Então eu pego a massa do urso vezes o peso dele, somado com o próprio peso do bloco de gelo. Aqui vamos imaginar uma forma cilíndrica, né, para representar o gelo, para facilitar os cálculos, igual ele faz aqui. E aí ele tem, no caso, o empuxo seria uma força de baixo para cima, que tenta resistir ao mergulho, né, desse objeto, bem como do urso. E aí, esse efeito de flutuação vai ocorrer quando essas forças entram em equilíbrio. O peso do urso junto com o peso do bloco for, no mínimo, igual ao peso do líquido deslocado, antes que o bloco afunde. Né? Então, o bloco não pode afundar nesse caso. Então, na iminência de ele estar completamente afundado, né, de afundar, que aí o urso é uma maneira do urso ainda sobreviver, né, nessa situação. Então, nós temos lá a solução como sendo. Né? A gente pega que o volume do bloco do gelo, na verdade, ele será o volume que vai envolver a área de contato, a área da seção transversal do bloco, que é a área da base, né, desse cilindro aqui, que é uma forma circular, né, vezes o quanto esse objeto está mergulhado, que é uma variação que ele chamou aqui de epsilon, né? Uma variação, essa letra grega é a chamada epsilon, né? Então, com essa profundidade é a variação de altura correspondente também. Então, isso dá o volume, né? Vê se você concorda. A área da base de um cilindro vezes a altura dele é o volume dele. Então, se esse bloco de gelo mergulhar completamente na água, então eu vou dizer que o volume de líquido deslocado corresponde ao volume do cilindro. Mas, independentemente disso, vamos ver como a gente calcula aqui, né? A gente tem aqui o epsilon, na verdade, ele é a espessura do bloco e o A é a área de sua seção transversal. Ok. O peso do fluido, na verdade, deslocado pelo bloco, ele será, na verdade, dependendo da densidade da água, vezes a aceleração da gravidade, vezes a espessura do bloco, vezes a área de seção transversal dele, que é o volume, no caso, né? Então, a gente pode dizer que isso é igual, na verdade, ao empuxo E exercido pelo fluido. Então, sobre o bloco de gelo, na verdade, como o peso do bloco ele é a densidade, no caso do gelo, vezes a aceleração da gravidade, vezes a espessura do gelo, vezes a área de seção transversal, então, na verdade, a condição de equilíbrio implica que a massa vezes a gravidade, que é o peso, né, desse bloco junto com o urso, mais a massa vezes a gravidade aqui é a massa só do urso. Né? Então, é o peso do urso mais, no caso, o peso do gelo. Só que o peso do gelo eu posso medir em função da densidade dele, vezes a gravidade, vezes o seu volume, que é a sua espessura vezes a altura.
essa soma são as duas forças que apontam para baixo, né? No sentido de mergulhar o bloco de gelo junto com o urso, né? Isso, se o empuxo for igual, o empuxo é medido como sendo a densidade do líquido, que é a água, vezes a gravidade, vezes o volume de líquido deslocado, que corresponde, no caso, ao volume do bloco de gelo. Porque ele pede para considerar a situação em que isso aconteça, né? O corpo do urso não vai em nenhum momento tocar a água, tá? Essa é a ideia que ele está querendo dizer. Então aqui logo, a área de seção transversal aqui vai ser igual, na verdade, à massa do urso dividido pela espessura do bloco de gelo, que multiplica a variação de densidade, a diferença de densidade da água com a densidade do gelo. Então isso aqui vai ser igual, na verdade, substituindo os valores, né? Que seria a massa do urso 300 kg sobre, no caso, a espessura do gelo, que ele considerou lá, né, 50 centímetros, então 0,5 metros, vezes, no caso, aqui, a diferença de densidade da água que ele considera é de 1.018 kg por metro cúbico, que é aqui no caso considerado, né? Não sei se ele tinha colocado aqui em gramas por centímetro cúbico, né? Mas depois ele está fazendo uso do sistema internacional de unidades, tá certo? Então, porque aí no sistema internacional é que ele colocou em gramas por centímetro cúbico, tá? Mas para atender o sistema internacional de unidades e eu casar as unidades, é interessante eu escrever isso aqui em quilogramas por metro cúbico. A conversão dessa quantidade para quilogramas por metro cúbico basta multiplicar por 1.000. Aí o número 1,018 vezes 1.000 vira 1.018. Aí no caso a unidade fica quilogramas por metro cúbico, que é o que aconteceu aqui. Ok? 1.018 kg por metro cúbico menos 917 kg por metro cúbico. Ou metro cúbico, metros a menos 3, né? É uma maneira de dizer que é divisão por metro cúbico. Isso é igual, então, em termos numéricos, a 5,94 metros quadrados. Essa deve ser a área de seção transversal do bloco de gelo, com essa espessura especificada aqui, com a massa do urso também especificada, e as densidades tanto do gelo quanto da água também especificadas, vai dar essa área de seção transversal para que o gelo flutue. Ok? Bem, vejamos um outro exemplo aqui para a gente tratar nesse exemplo, né? Ele fala assim, determine a porcentagem do volume total, que eu vou chamar aqui de volume 1, volume I, de um iceberg que está acima do nível do mar, né? Então ele fala aqui que as densidades do gelo vai ser considerada igual à densidade da água, né? Do gelo e da água, na verdade, do mar, né? São aqui os valores de 0,92 gramas por centímetro cúbico, densidade do gelo, e a densidade da água vai ser considerada 1,03 gramas por centímetro cúbico. Tá aí o exemplo que a gente tem representado. Tá vendo? Tá aqui o iceberg, que fica com uma parte emergindo e uma parte submersa. Tá? Vamos lá, então vamos ver esse cálculo aqui. A massa, no caso do iceberg, ela vai ser igual à densidade dele, que é a densidade do gelo, no caso, que é o material feito do iceberg, vezes o volume que ele está ocupando. Tá? Isso me dá a massa dele. Então, o seu peso, na verdade, vai ser igual à massa vezes o valor da gravidade. Tá, ok? Massa aí vezes a massa do iceberg vezes a gravidade. E isso vai ser igual, na verdade, para que o gelo flutue, esse iceberg flutue, então o empuxo, que é a força que a água vai exercer para cima, para fazer ele flutuar, a força de flutuação, ela vai ser, tem que ser no mínimo igual, né, para que essa flutuação ocorra. Então aí, isso vai depender da densidade do gelo, vezes o volume que ele ocupa, vezes a aceleração da gravidade local. Então, aí, a massa, no caso do volume de água do mar, que seria aqui deslocada pelo iceberg, deve ser igual, então, à massa de água deslocada, do mar, no caso, né? É igual à densidade da água do mar, vezes o volume, não é o volume do mar, mas é o volume que o iceberg foi capaz de deslocar a água. Tá? Então, vai ser o volume de água do mar deslocada. Essa é a interpretação. Então, a gente diz aqui que o empuxo, na verdade, vai ser igual à massa de água deslocada vezes a aceleração da gravidade, que é a mesma coisa que a densidade da água, né, do mar, vezes o volume de água do mar deslocada, vezes a aceleração da gravidade. Então, olha só, como o iceberg ele está em repouso, é válido dizer que a igualdade aqui é que o empuxo, na verdade, é igual à força que o iceberg exerce de cima para baixo, que envolve o seu próprio peso. Aqui foi usada a letra W para representar esse peso do iceberg, porque, na verdade, você também pode pensar na ideia da força como sendo, envolvendo até mesmo o trabalho, né, no caso, dessa relação que é de mergulho. Mas aqui no caso só foi uma letra usada mesmo, né? Talvez da língua inglesa, do height, né? Vamos lá. Logo a gente tem aqui a densidade da água do mar, vezes o volume da água do mar deslocado pelo iceberg, vezes a aceleração da gravidade, é igual, na verdade, à densidade do gelo, que é
do que o iceberg é feito, vezes o volume do iceberg capaz de deslocar a água, vezes a aceleração da gravidade. Né? E esse volume não necessariamente é igual a esse volume aqui. Não quer dizer, se esse volume da água do mar deslocada for igual ao volume do gelo, do iceberg, então quer dizer que o iceberg mergulhou 100% na água. Não temos essa garantia aqui ainda. Então, por isso que foi feito todo esse cuidado aqui anterior para não ter essa confusão. Isolando aqui a razão dos volumes, né, porque ele quer a porcentagem do iceberg que mergulhou. Né? Então, a gente tem lá que o volume de água deslocado dividido pelo volume do iceberg todo tem que ser igual a essa razão, a densidade do gelo, que é a densidade do iceberg, sobre a densidade da água do mar. Então isso vai ser igual aos valores que nós temos lá, 0,92 kg ou gramas por centímetro cúbico, não tem problema nenhum, dividido por 1,03 gramas por centímetro cúbico. Ah, professor, aqui você manteve as unidades gramas por centímetro cúbico, por quê? Porque como está tendo uma divisão, as unidades são simplificadas, não tem problema, tá certo? Aí dá um valor de percentual, um valor adimensional, que deu aqui no caso 0,89. Então, como o volume da água do mar deslocado ele é igual ao da parte submersa, né, do iceberg, então a gente diz que a relação obtida indica que 89% do volume total do iceberg está abaixo do nível da água. Portanto, só 11% está acima do nível do mar. É o que acontece com frequência, na verdade, quando a gente envolve esses materiais, ok? Um outro exemplo que nós temos aqui para tratar é esse daqui, ó, que fala que o plasma flui, né, de uma bolsa através de um tubo até a veia de um paciente. Aí ele fala que a bolsa encontra-se 1,5 metros acima do braço do paciente. Aí ele quer que calcule no item A qual é a pressão do plasma ao entrar na veia, e no item B ele quer saber se a pressão sanguínea na veia for 12 milímetros de mercúrio e qual é a altura mínima em que, no caso, a bolsa, né, ela deve ser suspensa para que o plasma flua para dentro da veia. Né? No item C, ele quer saber da gente, né, supondo, no caso, que um astronauta precise fazer uma transfusão sanguínea na Lua, por exemplo, qual deve ser a altura mínima da bolsa desse caso, né? Pensando que a densidade do plasma seja igual a 1,05 vezes 10 elevado a 3 kg por metro cúbico, a gravidade na Lua seja de 1,63 metros por segundo ao quadrado. Tá? Vamos ver que interessante essa experiência feita em campos gravitacionais diferentes. Né? Veja lá, no item A, ele fala assim, que a pressão exercida, na verdade, pelo plasma ao entrar na veia será, na verdade, a pressão manométrica, que a gente diz, que é a pressão do próprio plasma, vezes, no caso, a aceleração da gravidade local, vezes a altura em que você se encontra, que é a altura de profundidade que a gente tem. Que no caso ele falou aqui, no caso a variação de altura, que seria a profundidade que eu estou, né, entre aspas, né, desse fluido, só que no caso um braço levantado, né, o braço funcionando dele como um tubo, né, e esse tubo teria uma profundidade, essa é a ideia. Então eu posso dizer que nesse caso, essa pressão manométrica, né, seria igual, a pressão manométrica na verdade é a pressão da coluna de sangue, no caso aqui no braço, tá? Nada mais do que isso. Né? São apenas termos técnicos que muitas vezes é utilizado na medicina ou mesmo até mesmo na indústria. Então aqui você tem lá, densidade do plasma, ele considera 1,05 vezes 10 a 3 kg por metro cúbico, que multiplica a aceleração da gravidade aqui da Terra, que é de 9,8 metros por segundo ao quadrado, vezes essa diferença de altura, né, que o sangue vai ter que o coração vai ter que bombear para poder o sangue chegar até a mão que está levantada, 1 metro no caso, né, que é de 1,5 metros no caso. Então isso aqui daria uma resposta de 1,54 vezes 10 elevado a 4 Pascal, que é igual a mais ou menos 115,8 milímetros de mercúrio. Okay? Então essa seria a pressão exercida pelo plasma, né, no caso que ele está tratando aí, que é o que ele pediu para você considerar, né? Ele queria saber qual que era a pressão do plasma ao entrar na veia, tá bom? Então essa é a pressão que ele está exercendo aqui, para poder vencer essa diferença de pressão. Bom, no item B ele queria saber da gente, né, se a pressão, no caso do sangue na veia for de 12 milímetros de mercúrio, ele quer saber qual que é a altura mínima, né, em que a bolsa deve ser suspensa para que o plasma flua, né, para dentro da veia. Né? Então, a bolsa vai ter que ser elevada aqui em relação a onde está o paciente. Né? Então, se a pressão da veia for 12 milímetros de mercúrio, que é igual a 1,6 vezes 10 elevado a 5 Pascal, né? Ou, perdão, 1,6 vezes 10 elevado a 3 Pascal, então a gente diz que a altura mínima em relação, na verdade, ao braço e que deve ser suspenso a bolsa com o plasma, satisfaz, na verdade, a relação que envolve a densidade do plasma vezes a gravidade vezes a altura mínima que essa bolsa teria que estar para formar a coluna de plasma que vai escorrer e chegar na veia da pessoa. Então isso aqui seria igual a 1,6 vezes 10 elevado a 3 Pascal,
que seria, no caso, a resposta, né? Colocando os valores. Logo, a altura mínima tem que ser, isolando, né? A altura mínima aqui, daria igual a 0,155 metros, tá? 15 centímetros de altura já é suficiente para fazer isso. No item C, ele havia perguntado, né? Supondo que um astronauta vai para a Lua e fazer a mesma experiência, qual deve ser a altura da bolsa, né? Só que lá a gravidade é 1,63 metros por segundo ao quadrado. Então, veja, no caso do paciente que se encontra na Lua, a altura mínima em relação ao braço em que deve ser suspensa a bolsa com plasma será a altura mínima igual a densidade do plasma, a pressão que está submetido, que é 1,6 vezes 10 elevado à terceira Pascal, dividido pela densidade do plasma vezes a aceleração da gravidade da Lua. Então isso aqui daria igual, na verdade, 0,935 metros. Olha que interessante, quase 1 metro eu teria que colocar a bolsa, porque a pressão atmosférica, o peso do plasma dentro da bolsa, no caso na Lua, é menor, só porque a gravidade é menor. Então tem que pôr uma altura maior para produzir uma coluna de plasma muito mais comprida, né, com uma profundidade muito maior, e aí poder fazer um aumento de pressão e a pressão ser suficientemente igual à da experiência aqui na Terra. Então temos essa relação aí dos efeitos ligados à hidrodinâmica. Tá bom? Então esses são alguns exemplos curiosos, né, que a gente tem aqui para falar da chamada hidrostática, que é você pensar o líquido no seu estado de repouso. E mesmo assim ele exerce pressão sobre as paredes do recipiente onde ele se encontra. Essas pressões dependem da profundidade em que você observa esse fluido pressionar a parede do recipiente, depende da pressão externa que está agindo sobre o líquido, muitas vezes é a pressão atmosférica que nós consideramos, experiências feitas sobre a superfície da Terra, e depende também de forças exercidas sobre o líquido, né? Objetos que são mergulhados nele também fazem aumentos de pressão nesse fluido, tá certo? Porque como é que é o efeito do aumento da pressão devido a um objeto mergulhado no recipiente? Então, quem está no fundo de uma piscina, como é que percebe o aumento de pressão? Como é que ele sabe que um objeto foi mergulhado na piscina, por exemplo? Ele pode saber que ao mergulhar o objeto na piscina, ele vai deslocar o fluido para cima, que vai aumentar o nível da piscina. Deslocar o fluido para cima significa um aumento de coluna de água. Vai ter uma coluna de água maior. Se a coluna de água aumentou, pela lei de Stevens, a lei de Stevens diz que a pressão no fundo da piscina vai depender da densidade do líquido, que nesse caso não variou, tá? Então, mergulhar um objeto no líquido lá em cima não quer dizer que vai aumentar a densidade, então tudo bem, densidade. A gravidade também não depende disso, só depende da interação com a Terra, mas aumentou a coluna de água. Então é como se a profundidade tivesse aumentado no fundo da piscina ao mergulhar um outro objeto lá. Então, vai sim aumentar a pressão quando você tem mais objetos mergulhados na piscina, certo? É muito interessante pensar nessas ideias, nessas lógicas. Então, dá para fazer investigações de como saber que houve a entrada de um objeto na piscina, mesmo sem que eu ouça o barulho desse objeto entrando, coisas desse tipo. Tá bom? Muito interessante. Bom, por essa aula de hoje, a gente dá uma encerrada aqui com relação ao conceito de hidrostática. E a gente vai adentrar a próxima aula no conceito de hidrodinâmica, que é um fluido em movimento. No caso, pensando ainda nos líquidos, né? Mas também no estado gasoso, que a gente vai tratar mais à frente. Tá bom? Então, finalizamos a aula por aqui e ficamos até a próxima.